Saúdo a todos com a paz do Senhor, a você ouvinte. Que Deus continue abençoando você grandemente. Você está no canal Josias nas Estradas. Hoje eu quero trazer para você um esboço da palavra de Deus em relação à lição da qual nós estudamos, como vocês viram aí, a lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como textuário: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Deuteronômio no capítulo 6 e no versículo 4. A verdade prática fala: a lei não salva, mas esboça o plano de redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Meus irmãos, hoje nós aprendemos que a palavra de Deus, ela é eficaz. A gente vê ali a lei e a gente vê os evangelhos. Então, antes, no Antigo Testamento, nós vimos os mandamentos, do qual o homem, ele não tinha condições de cumprir todos os mandamentos. A lei foi criada para que todos aqueles que viviam na época de Moisés pudessem ter uma lei para seguir, um plano para seguir. E uma certa vez o Senhor Jesus, ele encontra-se com alguns dos fariseus em uma situação da qual os fariseus trouxeram-lhe uma mulher e dizia assim: olha, Senhor, pela lei de Moisés diz que esta seja apedrejada, mas tu o que diz? Diz a Bíblia que Jesus então, ele se agacha, fica escrevendo no chão e ele diz assim: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Diz a palavra de Deus que naquele momento, aleluia, todos se retiraram e aquela mulher não foi apedrejada. O que nós vemos é que naquele momento Jesus olha para ela e diz: cadê teus acusadores? E eles já não estavam mais ali. Então ela disse: Senhor, todos se foram. Jesus disse: então eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai em paz e não peca mais. Meus irmãos, nós aprendemos nesta lição que a lei, ela é eficaz, ou seja, que a lei, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Tudo o que está escrito no Antigo Testamento é divinamente inspirado. Então, é importante a gente, por exemplo, não matarás, não roubarás, não levantais falso testemunho. Tudo isso a gente segue hoje. É por isso que Jesus disse assim, aquele homem chegou e disse assim: Senhor, mas eu cumpro toda a lei, eu conheço toda a lei. Aí Jesus disse assim: vai, divide os teus bens com o teu irmão e segue-me. E aí aquele homem, ele estava preso a bem material. E a gente vai ver que ele não conseguiu fazer tal coisa. Então ele não era um seguidor da lei, porque muitas vezes, meus irmãos, os fariseus, eles conheciam, eles liam, eram conhecedores da lei, mas eles não praticavam. Então, a gente vê que Jesus, um símbolo de humildade, alguém que era Senhor, mas se colocava como servo. Nós vimos que uma certa vez Jesus chega a uma casa e aí ele adentra a casa junto com o seu discípulo, mas quando ele entra, a lei judaica falava que os pés do visitante teria que ser lavados, né? O dono da casa ou um empregado, ele lavava os pés do visitante. E os discípulos todos ali, ninguém se prontificava para lavar os pés. Jesus se aproxima da porta, pega aquela bacia, aquela toalha, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Então ele simboliza e mostra a humildade, ele mostra o coração humilde, o exemplo de humildade que nós cristãos devemos ter. Você, meu irmão, que está aí do outro lado, você vai entender que é importante o homem ter a certeza da salvação. E para ter a certeza da salvação, nós só temos
através de Jesus, aceitando-lo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Então, Jesus e a lei, Moisés recebe do Senhor, no capítulo de Êxodo, os 10 mandamentos. Mas era impossível o homem conseguir passar, aleluia, todos esses mandamentos. O homem não conseguia. Jesus, olha, eu acredito que olhando do céu para a terra, homem algum era capaz de chegar ao céu. Então Jesus diz, olha, eu vou descer, eu vou lá e vou fazer com que você consiga chegar. Porque o homem amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a si mesmo. Muitas vezes amar, abraçar quem nos abraça, amar quem nos ama é fácil, mas abraçar, perdoar a quem nos joga pedra, a quem nos atira pedra é difícil. Mas Jesus, ele nos ensinou. Jesus disse assim, Pai, perdoa-nos, pois eles não sabem o que faz. Uma certa vez Jesus na cruz, para ser crucificado, ali do lado havia um ladrão, do outro também. Mas aí um começou a blasfemar e brincar, falando, se és o Filho de Deus, livra-te daí, tu e a nós que está aqui. Mas o outro disse, ei, cala-te, porque tu não sabe o que diz. Nós estamos aqui porque merecemos, ou porque não somos cumpridores da lei. Mas este nada fez para estar aqui sendo crucificado. Ser crucificado, meus irmãos, na época, era um símbolo de maior humilhação. E Jesus estava ali por mim e por você, pelo meu e pelo teu pecado. Ele estava sendo crucificado para nos dar vida, para um dia nós podermos morar com ele no céu. Aleluia. E aí ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Os judeus, até os dias de hoje, eles acreditam no Torá, né? O Torá é a lei de Moisés. Eles não acreditam no Novo Testamento, eles não acreditam em Jesus. Por isso que a palavra diz que Jesus veio para os seus e os seus o recusaram. Mas nós cremos, nós acreditamos, nós cremos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, como está escrito no livro de João, no capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Jesus, sendo Deus, deixou o seu céu de glória e veio morar com nós, veio se fazer carne, viver como homem, passar pelas mesmas paixões, pelas mesmas dores, pelas mesmas humilhações, venceu o inimigo do deserto, passou o jejum e depois soube vencer o inimigo em suas palavras, nos dando um ensinamento, nos dando o direito de, através da humildade, nós conseguir vencer, a gente consegue passar as adversidades. Nesta lição, nós aprendemos que, pela lei, a gente somos julgados, mas por Jesus, nós somos salvos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a salvação do mundo. Em Apocalipse diz que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz a sua palavra. Meus irmãos, Jesus disse no livro de Lucas, eu não vim obrogar ou descumprir, mas eu vim para cumprir a lei. O que Jesus está falando é que ele cumpriu todos os objetivos da lei. Hoje não é preciso, meus irmãos, a gente sacrificar animais. A gente não precisa cultuar a lua, sol. Não precisa.
Hoje nós precisamos amar ao Senhor Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso irmão como nós amamos a nós mesmos. Porque se você ama o seu irmão, se você faz o bem, pratica o bem, se você tem no teu coração o Senhor Jesus, se você lê a palavra, medita na palavra, vive pela palavra, você anda pela palavra, você está no caminho certo. A lei, ela não salva o homem, mas Jesus, pela sua santa e infinita misericórdia, Ele prepara através do seu Espírito Santo. Ele transforma o homem, o mais vil pecador, e leva aos céus. Nossa esperança é um dia morar com Ele no céu. É um dia poder estar com Ele no céu. E você que está aí do outro lado, meu irmão, aceita o Senhor Jesus para um dia você poder morar com Ele no céu. Deus abençoe você. Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus.